Olá, pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, que há muito nós não nos reencontramos. Estamos de volta com o programa A Hora do Mestre. Para quem não me conhece, sou Márcio Caldas, sou delegado de polícia há 14 anos, professor de 4 faculdades, adoro conversar com aluno, palestrar, falar sobre temas importantes para a população em geral e também para o técnico, o estudante, o concurseiro e até o profissional do direito. Hoje, o tema será drogas. Falaremos da lei de drogas, muitos ainda chamam de a nova lei de drogas, mas é uma lei que já não é tão nova, é uma lei de 2006. A Lei 11.343, de 2006, que veio revogar a antiga Lei de Drogas. Na verdade, nós tínhamos aqui duas leis que tratavam sobre o tema. A Lei 6368, de 76, que trazia normas sobre questões penais e questões processuais penais. O que são normas penais? Normas penais, a grosso modo, são aquelas regras, aquelas normas que descrevem qual a conduta é proibida pela lei penal e qual é a pena, ou quando não há pena, ou quando extingue a pena, ou quando diminui a pena. Isso, a grosso modo, é o que dispõe as normas penais. As normas processuais penais, elas vão tratar, vão disciplinar o que precisa fazer para alguém ser punido penalmente. Tem que ter inquérito, qual o prazo do inquérito, quem é que preside o inquérito, tem que ter ação penal, como é que se propõe a ação penal, qual o prazo, o juiz tem que fazer o quê, tem que seguir qual caminho, qual é o procedimento, o rito, o ritual, quantas testemunhas, audiência, como é que se procede na audiência? Começa interrogando o réu ou deixa o interrogatório por último? Então, essas questões procedimentais são objeto das normas processuais penais. Então, tínhamos a Lei 6368, é uma lei de 1976, que vinha disciplinar tanto as questões penais como as questões processuais penais. Em 2001, foi aprovada a Lei 10.409 e essa lei ela foi vetada parcialmente pela Presidência da República, que fez com que ela revogasse a Lei 6368 parcialmente. Como assim? As questões penais continuaram sendo tratadas pela norma, pela Lei 6368. A definição de crime, as penas, mas as questões processuais penais, procedimentais, passaram a ser regidas por essa Lei 10.409. Então, nós tínhamos duas leis para tratar do mesmo tema, que é o tema drogas. Em 2006, o legislador veio afastar essa situação, digamos, esdrúxula, e trouxe uma lei que revogou as duas leis anteriores. Então, hoje, quem disciplina questões penais e processuais penais do tema drogas é a Lei 11.343. Para o estudante de direito, para o concurseiro, para o advogado, para o promotor, juiz, defensor, sempre que nós temos uma sucessão de leis, Lei 1, depois entra em vigor a Lei 2, depois a Lei 3, fica a questão, a Lei 2 revogou a Lei 1, e ao revogar a Lei 1, essa Lei 2 vai ser aplicada aos crimes cometidos antes dela entrar em vigor? A Lei 3 vai ser aplicada a crime antigo? Questões que a gente estuda num tema chamado direito intertemporal.
São questões bem específicas que, para o pessoal de casa que não é técnico, ter uma noção da importância dessa discussão, vamos dizer o seguinte: com relação ao traficante, a lei nova passou a ser mais benéfica ou menos benéfica? Com relação ao traficante, a lei nova passou a ser menos benéfica, porque antes a lei previa a pena de 3 a 15 anos para o traficante. Agora a lei nova, ela prevê 5 a 15 anos. Então nós temos uma lei nova mais gravosa, porque no mínimo o acusado condenado vai cumprir 5 anos de prisão. Sob a vigência da lei anterior, o prazo mínimo era de 3 anos. E 2 anos a mais de prisão é muito tempo com a privação da liberdade. Liberdade que é um direito muito caro. Então a lei nova, lei penal nova, norma penal nova, que prejudica o agente, ela só vai ser aplicada aos crimes praticados a partir da vigência dela. Ela não vai retroagir para regular crimes cometidos antes de sua vigência. Não se aplica a crime antigo. Mas com relação à conduta do usuário, a situação é diferente. Aquele que adquiria droga para consumo pessoal era punido na lei anterior, na lei 6368, com até 2 anos de pena de prisão. Pela nova lei, que trata do tema no artigo 28, o usuário, aquele que adquire droga para consumo pessoal, não pode mais sofrer pena de prisão. Então, com relação à conduta do usuário, a lei penal nova é mais benéfica. Logo, ela vai retroagir, ela vai ser aplicada aos crimes antigos, mesmo aqueles que já haviam sido condenados, cuja sentença transitou em julgado, não cabia mais recurso, está cumprindo pena, mas com a entrada em vigor da lei nova, que de qualquer forma favoreça o criminoso, ela vai retroagir. Cabe à defesa provocar o juiz da execução penal para fazer novo cálculo de pena. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, essa questão de direito intertemporal é muito específica, tem que olhar ponto a ponto. Então, para o traficante primário, não envolvido com organização ou associação criminosa, a lei nova é mais benéfica, porque a lei nova previu uma causa de diminuição de pena que pode chegar até 2/3. Então a gente vai tratar desse tema no início do segundo bloco, até daqui a pouco. Não saiam daí. Até lá. Estamos de volta com a Hora do Mestre. Encerrei o primeiro bloco do programa de hoje, chamando a atenção que, com a sucessão de leis, é sempre importante saber se a lei nova ela é mais benéfica ou menos benéfica que a lei antiga. Mais benéfica ou menos benéfica para quem? Para o acusado, para o criminoso, para o réu. E porque nós partimos, dentro do direito penal, do princípio da irretroatividade. A lei penal é irretroativa. Ela é criada para produzir efeitos para o futuro. Em outras palavras, para regular os crimes que foram praticados após o início da vigência. Crime antigo tem que ser regulado pela lei antiga, pela lei que estava em vigor na época do crime. Então você não pode ficar aplicando lei nova para crime antigo. Essa é a regra. Mas excepcionalmente, você pega uma lei nova e se aplica a um crime praticado antes do início da vigência.
A grosso modo, se a lei nova, a lei penal nova, de qualquer modo favorecer o agente criminoso, poderá retroagir. Então eu falei que para o traficante a lei nova ficou mais dura, porque antes a lei previa 3 a 15 e agora 5 a 15. Então no mínimo fica 5 anos preso, antes ficava só 3. E há toda uma política de pena mínima, a tendência é o nosso judiciário aplicar pena mínima, porque para aplicar uma pena superior ao patamar mínimo tem que justificar, e nem sempre você tem aí elementos que autorizem o juiz majorar a pena acima do mínimo, aplicar uma pena com um patamar acima do mínimo. Então há uma tendência de se aplicar pena mínima. Com relação ao usuário, a lei nova é mais benéfica, porque antes previa até 2 anos de pena, agora não prevê prisão. Então ficou mais benéfica, vai ser aplicada a lei antiga, já comentamos. Mas eu encerrei o primeiro bloco dizendo que para o traficante a lei nova ficou mais dura, mas eu trouxe uma exceção. A exceção é a seguinte: para o traficante primário, que conte com bons antecedentes, que não esteja envolvido com associação criminosa voltada para o tráfico, a ele a lei previu um benefício. Permitiu o juiz reduzir em até 2/3 da pena para esse traficante primário. Então, se você for comparar pontualmente o traficante primário, como ele é tratado hoje, como ele era tratado na lei anterior, você conclui que na lei anterior o legislador não teve o cuidado de fazer uma distinção, um tratamento diferenciado. Mas na lei nova houve essa preocupação em dar um tratamento diferenciado. Resumo da ópera: pela lei nova, o traficante fica no mínimo 5 anos preso. Pela lei antiga, 3. Pela lei nova, o traficante primário de bons antecedentes pode ter a pena dele reduzida em até 2/3. Então, se ele foi condenado a 5 anos de prisão, ele poderá ter 2/3 dessa pena de 5 anos descontados. Então, se 5 anos são 60 meses, dividido por 3 dá 20 meses. Então, 1/3 dá 20 meses. Se eu tiro 2/3, estou tirando 40 meses. Em outras palavras, o juiz hoje, com base na lei nova, pode condenar o criminoso traficante, primário e bons antecedentes, não associado a quadrilha ou bando, a uma pena de 20 meses, 1 ano e 8 meses. Se você parar para comparar com a lei anterior, na lei anterior, que não fazia distinção entre traficante primário ou reincidente, na lei anterior, no mínimo, ele ficava 3 anos. Era condenado, no mínimo, a 3 anos. Mas pela lei nova, ele pode ser condenado num patamar abaixo de 3 anos. O juiz pode condená-lo até a 1 ano e 8 meses. Então, com relação ao traficante primário de bons antecedentes, a lei nova é mais benéfica. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é essa questão de direito intertemporal. Bom, o pessoal de casa, que não é estudante do direito, de repente não fica muito animado com essas questões jurídicas. Tomara que fiquem, porque é sempre bom a gente adquirir conhecimento. Mas o que me parece que deve preocupar mais o cidadão de casa é entender o que é droga. Né? O que é droga? Droga é aquilo que causa dependência física, psíquica? Sim. Droga é aquilo que causa entorpecimento, causa um torpor, é psicotrópico, altera a percepção da pessoa? Sim. Droga é aquilo que estimula? Sim. Droga é aquilo que aliena, deixa a pessoa, começa a ter delírio, alucinações? Sim. Droga é aquilo que joga a pessoa para baixo, apaga a pessoa, deprime a pessoa? Sim. Bom, se a gente parar para pensar,
Álcool causa dependência, álcool causa entorpecimento. Se nós pararmos para pensar, cola de sapateiro causa dependência, causa entorpecimento. Cigarro não causa entorpecimento, mas causa a dependência. Cocaína também, maconha também, cloreto de etila também. Mas calma aí, se todas essas substâncias que foram citadas têm em comum o efeito de causar dependência e o efeito de causar o entorpecimento, tirando o cigarro, que causa a dependência, mas não o entorpecimento, por que se alguém for flagrado vendendo cocaína, é preso em flagrante e responde a processo? E quem é preso vendendo 1 litro de cachaça, uma dose de vodka, não é preso? Por que o comerciante vende uma cola de sapateiro, é flagrado e não é preso? Por que alguém vende um cigarro e não é preso? Ou seja, em outras palavras, o que nós estamos aqui tentando entender, o que é droga para fins de aplicação da lei de drogas, a Lei 11.343. A gente vai encerrar esse bloco dizendo o seguinte, que o tipo penal é o tipo de comportamento proibido pela lei penal. É lá, a conduta do usuário é um tipo penal. A conduta do traficante, que está prevista no artigo 33, é um tipo penal. É um tipo penal que ele é formado por uma chamada, pelos estudiosos, de norma penal em branco. Tá? Vamos encerrar esse bloco com essa expressão. No retorno a gente explica o que seria a norma penal em branco e o que é droga e o que não é droga para fins de aplicação da lei de droga. Até já! Bom, chegamos ao nosso último bloco do programa de hoje e eu deixei no ar a expressão norma penal em branco. Vamos entender, norma penal em branco é quando a lei penal, ao descrever a conduta proibida, ela não é completa, ela não se basta. Eu preciso recorrer a uma outra norma. Homicídio, se você for ao artigo 121 do Código Penal, está matar alguém dolosamente, 6 a 20 anos de pena, ou 12 a 30. Se você estiver passando na rua e tiver a infelicidade de ver alguém praticando um homicídio, ou seja, lá, Semprônio matou Mévio com 10 disparos de arma de fogo. Ao olhar aquela cena e ler o artigo 121, você consegue compreender que o que eles praticaram aqui, o que Semprônio fez, é exatamente aquela conduta proibida lá no artigo 121. Então, é uma norma que está completa, a conduta proibida está descrita na lei penal. Agora, se você pegar um camarada vendendo cola de sapateiro para o cliente, que é uma substância que entorpece, causa dependência, e olhar para o artigo 33 da droga, que fala de vender drogas, você não consegue, só de olhar para a situação de fato, porque aconteceu, e para o texto da lei, você não consegue concluir se aquilo que esse comerciante fez é a conduta proibida no artigo 33, porque precisa de um complemento, uma norma penal que não está completa. Mas a gente não chama essa norma de norma penal incompleta, chama ela de norma penal em branco, ou melhor, chama-a de norma penal em branco. Se você pegar o balconista vendendo cerveja, cachaça, álcool, são substâncias que causam dependência e causam entorpecimento.
e olhar para o artigo 33, que fala que vender droga é crime, se você se limitar a olhar para as duas situações, o que está na lei e o que aconteceu no mundo real, não dá para concluir se houve crime ou não. Por quê? A gente precisa se socorrer de uma portaria da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque é lá que é editada uma série de listas que contém substâncias proibidas, substâncias controladas e substâncias que são consideradas drogas para fim de aplicação dessa lei. E nós não encontramos naquela lista de substâncias que são consideradas drogas para fim de aplicação da lei de drogas, não encontramos ali elencadas a vodka, a cachaça, o álcool, a cola de sapateiro, o cigarro. Como não está nessa lista, então eu comparo o que está na lei, o que está nessa lista, que é editada por uma portaria do Poder Executivo, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é vinculada ao Ministério da Saúde, e vejo para o que aconteceu no mundo dos fatos, aí sim me permite concluir se o crime foi realizado ou não. Mas nessa lista não está cola de sapateiro, bebida alcoólica em geral e cigarro. Logo, e nem anabolizante, hein? Muitas vezes as pessoas pensam que vender anabolizante é crime de tráfico. Não, tráfico de drogas não envolve a conduta de vender anabolizantes. Anabolizantes, esteroides, a venda em desacordo com a lei, e a maioria dos casos que a gente tem notícia é uma venda ilegal, esses anabolizantes vão ser objeto material do crime específico contra a saúde pública, que nós vamos estudar um dia. Mas vender anabolizante não é enquadrado na lei de drogas, ok? Bom, agora, se eu pego alguém vendendo cocaína, maconha, você tem haxixe, você tem cloreto de etila, que é o lança-perfume, e uma série de substâncias que estão elencadas nessa portaria, aí você pode concluir que houve crime. Então, a lei penal, que é feita pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, na reunião da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, eles se reúnem e fazem essa lei. Mas essa lei precisa de um complemento que é editado, esse complemento, pelo Poder Executivo. Então, nós temos aqui uma norma penal em branco heterogênea. E aí fica a dica para o concurseiro. É correto afirmar que o artigo 33 da Lei de Drogas é um exemplo de norma penal em branco heterogênea? Sim. Por quê? Porque o complemento dessa norma eu tenho que ir buscar fora do Poder Legislativo, em uma outra norma que tem uma fonte diferente, que tem um nível hierárquico diferente. É apenas uma portaria. É uma portaria complementando uma lei. Bom, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu acabei de falar que vender álcool, cola de sapateiro, cigarro, não é crime de tráfico de drogas. Porém, se eu forneço, vendendo ou fornecendo de qualquer outra maneira, álcool, cigarro e cola de sapateiro, por exemplo, para uma criança ou para um adolescente, aí eu vou ter o crime do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, porque o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, prevê como crime fornecer substâncias que causem dependência química, física, psicológica para criança e adolescente. Então, se eu vender para um maior, não é crime de tráfico de drogas, da Lei 11.343, e muito menos crime do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas se eu fornecer para criança e adolescente,
aí nós temos que chamar o estatuto da criança e do adolescente. Então, pai, não dê bebida para o seu filho menor, o senhor pode ser preso. Balconista, garçom, dono do estabelecimento comercial, não forneça cigarro, não forneça cola de sapateiro, não forneça álcool para menor, é crime. O programa de hoje fica por aqui. No próximo programa voltaremos a tratar do tema drogas. É um tema muito fecundo, muito volumoso, não dá para esgotar aqui no programa. Então, eu fico aqui à disposição para perguntas. Mandem para a TVI, canal 21, mandem para o site, ligue para a TV. E quem estiver interessado, eu tenho um curso preparatório para concurso público, A Hora do Mestre. Fico aguardando o contato, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Fiquem com Deus.